Olá, nossos amigos da SER, nossos amigos espíritas. Nós propomos aqui uma reflexão muito singela a respeito do conhecimento, da evolução do conhecimento, portanto, a nossa evolução da história humana, né? E de forma muito simples, uma semente só apenas lançada, para dizer o seguinte: nós estamos, depois da virada de milênio, né? Avançamos 2 décadas, e o mundo está descortinando para as próximas semanas, meses, alguns anos, mudanças significativas, né? Da seara tecnológica, por exemplo, né? Da astronomia. Né? Agora, em dezembro, lançamos satélites e naves que vão iniciar projetos da moradia, da habitação na própria Lua, né? Mais ou menos como Chico Xavier previu no programa Pinga Fogo há 50 anos atrás, né? Também disparamos um telescópio James Webb, agora em dezembro, né? Estudando o infravermelho, luzes que nós não podemos ver do espectro, né? Com grandes possibilidades de encontrar uma seara infinita de vidas, né? Micro-organismos e assim por diante, quem sabe no futuro encontrar a própria vida inteligente. Né? Estamos querendo dizer com isso que a humanidade avançou muito nesse campo intelectual, especialmente nos últimos 100 anos. Né? Daqui 1 ano, 2 anos, completa 100 anos de uma grande discussão, né, entre 2 cientistas que representavam 2 escolas do pensamento, das maiores cabeças da época em relação ao próprio universo, à física. A discussão era: uma corrente acreditava que a nossa galáxia, a Via Láctea, era o próprio universo em si, tudo estava nela inserido. E a outra corrente dizia que a nossa galáxia, a Via Láctea, é apenas uma de milhares de outras galáxias. Que aquilo que eles viam no telescópio, uma espécie de manchinha que chamavam de nebulosa, porque era nebuloso, né? Era, na verdade, depois Edwin Hubble confirmou isso poucos anos depois, ainda na década de 20, né, dos anos em 1900, que de fato a nossa galáxia é apenas uma de infinitas outras galáxias. Então, a nossa área de conhecimento, o espaço que nós conhecíamos a respeito de nós mesmos, ele engrandeceu abruptamente, né? Virou infinito. Nessa mesma época, 100 anos atrás, a psicologia avançava. Então, nós percebemos um outro espaço quase infinito dentro de cada um de nós. Nessa época também, 100 anos atrás, o universo microatômico, né, ou atômico, estava sendo descoberto de fato, né? Ainda com seus potenciais de uso, e que hoje usamos sem saber que estamos usando a quântica nos celulares, nos computadores, enfim, nas redes sociais todas. Né? E isso tudo fez com que a nossa envergadura de conhecimento se alargasse de tal maneira, né, que aqueles de nós que estudamos o Espiritismo, que já víamos o mundo dessa maneira infinita, um universo infinito, né, seres inteligentes que somos nós criados num ponto, mas com vida imortal, e que esse princípio intelectual, em contato com a matéria, com o princípio da matéria, né? Ele evolui por força mesma das coisas. Assim nós evoluímos. Então, através de inúmeros contatos que chamamos de reencarnações. Né? Que a evolução começa, como diz no Livro dos Espíritos, do átomo ao arcanjo, tudo é evolução. Ela dormita nas pedras, nas rochas, nos minérios, vai avançando, aprende a respirar nas plantas, né? Como diz de forma poética Emmanuel, André Luiz. Vai se desenvolver enquanto instinto, né, no reino dos animais, com formas de inteligência bastante avançadas, inclusive no reino dos animais, até ganharmos a individualidade. Esse conhecimento deixa o mundo mais infinito, a vida muito maior, tal qual essas discussões que nós citamos no início sobre a física, sobre o próprio universo. Nós fizemos essa introdução de reflexão para dizer que esse avanço intelectual sobre o conhecimento das coisas e das origens, essa busca científica, né, pela verdade, é o próprio conceito que Kardec deu da doutrina espírita, que está no livro que é o Espiritismo. Que ele diz que o Espiritismo é a ciência que estuda a origem, a natureza e a evolução dos espíritos e suas relações, ou seja, da vida de todos os elementos. Né? E neste caminho, neste trilhar da evolução, nós aprendemos que há
uma maneira pela qual ninguém escapa de evoluir, senão sendo ela mesma o próprio motor da evolução desse intelecto que vai se desenvolvendo, que é o princípio moral, que seria o campo dos sentimentos, o campo que, metaforicamente falando, do coração, que é a capacidade de discernir, de perceber o certo e o errado. É, como diz o Espírito Erasto, no Evangelho segundo o Espiritismo, a lei do amor, ou a lei de amor, que rege todos os princípios do universo. Portanto, a palavra amor, esse sentimento que nos move no dia a dia, quando nós instintivamente nos tornamos pais e mães, vamos cuidar da prole, das famílias, como eram nas tribos antigas, nos aglutinando, nos juntando para melhorar nossas condições, nós vamos entendendo então que dessa seara da evolução tecnológica, do conhecimento intelectual, tem a mais importante que costuma haver logo em seguida, né? Quando toda essa inteligência, esse conhecimento é utilizado para a melhoria do bem-estar de cada um de nós e da sociedade como um todo. No mundo onde as crianças aprendam, tenham acesso a conhecimento. No nosso mundo atual, em cada cidade nossa aqui, especialmente no Brasil, nós estamos a 5 minutos de carro de uma criança que tem 9, 10 anos que não consegue ler e escrever. E são centenas delas em cada comunidade. Com avós, mães, avós, senhoras, que puxam carrinhos pesados com 400 quilos de material reciclado, que são as sobras de nós outros da sociedade. Isso passou a ser tão normal, tão comum, que nos abala quando nós escutamos essa notícia, mas a gente se envolve pouco com essas questões que são cruciais, sagradas para a evolução humana, que é o exercício do amor em contato com o outro, em cada vida, portanto, em cada reencarnação, a fim de fazer valer os conhecimentos que a inteligência pode nos proporcionar, desabrochando esses conhecimentos em práticas de amor. É como se houvesse uma sala de aula, um grupo de estudos, na faculdade, num centro espírita, onde quer que seja, uma escola filosófica. E naquela aula semanal, teórica, portanto, é onde nós reverberamos os conhecimentos, as tecnologias. A palavra tecnologia, sua raiz, vem de transformação. Portanto, quando você usa baixa tecnologia, você consegue transformar alguma coisa, não é? Mas com menos eficiência. Portanto, tecnologia quer dizer transformação. Então tem a ver com o que nós estamos querendo dizer neste ponto. Este conhecimento todo que desabrocha nesse estudo semanal com a prática diária de ir em contato com o outro. Então, nesta relação, ou seja, um laço que se estabelece com o outro, a gente pode aprender a amá-lo, respeitando as diferenças, sendo benevolente, sendo indulgente, perdoando as falhas. E este modelo de regra moral, nós aprendemos das revelações, desde a lei de Moisés, que revela ali um conjunto de regras de bem proceder, semelhante à corrente à senda das 8 trilhas do budismo, o falar corretamente, o agir corretamente, o pensar corretamente em relação ao outro. E mais uma coisa significativa demais o Espiritismo nos ensina, é que das revelações, a grande revelação é de que Jesus, esse Espírito crístico, é o nosso modelo e guia, é quem nos protege, nos cuida, e é quem nos exemplifica que tipo de vida e caminho nós temos que seguir. Portanto, a busca do conhecimento, da intelectualidade, tem que estar conectada com a vida deste personagem que mudou a história, porque ele é a própria história em si. Nós vimos no livro A Caminho da Luz, de Chico Xavier, por Espírito Emmanuel, a grandeza de Jesus, já na formação do orbe terrestre. Então você veja que esses conhecimentos que nós citamos, que ampliam nossa visão de mundo, que deixaram o universo infinito, que descobrimos a nossa psicologia profunda, que descobrimos o mundo do microcosmo, toda uma vida que rege as demais vidas no mundo dos átomos. É como se, no contato com a doutrina espírita, nós visualizássemos a vida também dessa forma ampliada, infinita. A vida não é uma só. Como diz por aí, a vida é uma só.
aproveite o dia, o carpe diem, aproveite o dia, carpe diem, da maneira melhor, que esteja conectada, relacionada com a vida do nosso Mestre, Jesus. E aqui, portanto, que é o nosso objetivo da reflexão. A vida de Jesus foi inteiramente entregue para o benefício das pessoas. Aí nós podemos dizer, ora, nós podemos entender a grandeza desse rei solar, como diz Joana de Anjos, que é Jesus, mas na minha pequenez, hoje aqui, na minha limitação, não consigo fazer igual. De repente passar a amar as pessoas e me dedicar só a elas. Eu tenho uma tendência instintiva a dedicar a mim, a minha família, aos meus filhos consanguíneos, e não às outras crianças, a outras senhoras. Por mais que elas passem necessidades, fome e tenham suas demandas, quem sou eu para atender? É um pensamento que nós temos. E para isso, de forma magnânima, Jesus chama para o seu apostolado, ou seja, aquelas figuras que iriam divulgar, vulgo, quer dizer, povo, né, tornar popular as histórias que eles viveram, ou poucas histórias que eles viveram, que estão consubstanciadas nos evangelhos que nós conhecemos, que foram escritos algumas décadas depois da morte de Jesus. Hoje em dia, a gente vê um aventureiro que faz uma travessia do mar, fica um mês no barco, escreve um livro de 300 páginas, com histórias maravilhosas. Vamos imaginar 3 anos e meio, onde há histórias maravilhosas todos os dias. Os livros sobre a história de Jesus teriam milhares de páginas. No entanto, a gente encontra não muito mais que algumas décadas, algumas dezenas de páginas com suas histórias, que já são suficientes para nos mostrar como nós, espíritas cristãos, desenvolvemos a nossa intelectualidade, nosso conhecimento, nosso estudo, mas como nós evoluímos, que é quando esse estudo, conhecimento e intelectualidade escorre transformando-se em sentimento. E o amor é o sentimento por excelência, como está no Evangelho segundo o Espiritismo. Então essas biografias, Pedro, um pescador, André, seu irmão, um pescador, João, um jovem de 14 anos, seu irmão Tiago, outro jovem, e assim foram se juntando, em número de 12, pessoas, como diz Amélia Rodrigues, por Divaldo Franco, alguns espíritos muito nobres, mas que estavam amortizados ali pela monotonia da própria vida, das injunções corporais. Mas quando puderam ter contato com Jesus, despertaram ou foram despertando lentamente as suas grandezas. Mas o maior exemplo e o grande exemplo, que é o resumo do que nós queremos falar aqui, é que esses discípulos eram pessoas comuns, que juntas fizeram o incomum. Eram comuns como a gente é. Portanto, todos nós que acreditamos na vida de Jesus, e como espíritas, acreditamos que ele é o modelo e guia, e a vida dele é inteiramente dedicada à paz, à mansuetude, à brandura. Então, qualquer outro Jesus que se monte, que se pinte, armado, feroz, preconceituoso, que distingue as pessoas, que só salva alguns, não salva os outros, nós vamos entendendo muito melhor, com mais clareza, que é um Jesus muito maior, desde que a nossa limitação acaba fechando, né? Acaba reduzindo. Como se nós fizéssemos Jesus a nossa imagem e semelhança. E não o contrário, nós temos que evoluir para sermos a imagem e semelhança do Cristo. E interessante é que esses discípulos, eles tinham situações comuns, ciúmes. A mãe, a esposa de Zebedeu, filha de 2 deles, Tiago, João, disse: Senhor, como toda mãe, o Senhor tem um lugar à sua direita para um filho meu e à sua esquerda para outro filho meu, que já havia tantos outros seguidores, querendo como mãe que os dois tivessem um lugarzinho especial ao lado do Cristo. E ele dá uma lição muito carinhosa, né? Dizendo que maior é aquele que mais serve, que os últimos serão os primeiros. E que o maior privilégio que alguém pode ter é uma vida sem privilégios. Eles seguiram com as suas rupturas, né, ali entre os discípulos, né, as discussões entre eles.
E que não está no Evangelho do Novo Testamento, algumas obras espíritas do Chico Xavier, de Divaldo Franco, ampliaram e relataram particularidades, né, que vão mostrando as personalidades dessas grandiosas almas e que eram homens e mulheres comuns e que puderam aprender da fonte primária, que era o próprio Cristo, a um amor incondicional e se transformaram, se transfiguraram. Divaldo Franco diz que a história de Maria de Magdala, você tem uma parte inteira da vida dela, né, amordaçada pela própria consciência, né, equivocada, e que tal foi seu amor por Jesus e sua dedicação, sofrendo os ciúmes dos próprios discípulos, que, como costume à época, deixavam as mulheres mais para trás, né, com a morte do Cristo, cada um para um lado. Maria de Magdala caminhando encontra um conjunto de pessoas com mal de Hansen, como se chamava antigamente a lepra, querendo achar o Jesus para serem curados, e ela diz que não havia mais tempo, ele já havia partido. Eles então voltam para o Vale dos Leprosos e ela caminha com eles e vai morar e dedicar sua vida a eles. Esse tipo de amor grandioso, de dedicação plena, os discípulos mostraram que era possível. Jesus, ensinando como nosso mestre, repassou para os discípulos um conjunto de regras de amor que é acessível a cada um de nós. E eles puderam fazer coisas maravilhosas com essa capacidade de amar ao longo do tempo. Depois da morte do Cristo, a história que nós conhecemos, por exemplo, de uma das suas aparições, na beira do lago de Genezaré, Pedro resolve pescar, seguido de diversos outros discípulos, estavam com fome e não conseguem pegar nada. Alguém aparece na praia, aponta um local onde eles deveriam jogar a rede, eles jogam e vêm abastecidos de peixe. Quando eles vêm curiosos, eles não tinham reconhecido quem era. Chegando à praia, aquele senhor já tinha feito um peixe na brasa para recebê-los. Eles se aproximam e reconhecem Jesus, portanto. Eles estavam cabisbaixos, Pedro um pouco perdido sobre como fazer, como liderar a igreja como Jesus havia pedido. Você veja que eram pessoas que tinham as suas angústias, os seus conflitos. Jesus, vendo aquilo, põe a mão no seu ombro e diz: Pedro, tu me amas? Ele responde: sim, Senhor, amo. Ele pergunta a segunda vez: Pedro, tu me amas? E pergunta a terceira vez: Pedro, tu me amas? Como se fosse a confirmação 3 vezes das 3 negações de Pedro na noite da crucificação. Para que ele pudesse sair dali fortalecido, porque ele havia se perdoado naquele gesto de Jesus, de confirmar 3 vezes que o amava. E pôs dali, então, liderar a Casa do Caminho, que foi a primeira ONG que se tem notícia na história, onde eles se reuniram com seus amigos, e as mulheres todas atendendo com as plantas medicinais, atendiam os doentes que chegavam, os passantes, e iam nessa troca, nessa relação com os outros, não só com os seus familiares, com os outros. Foram ganhando os céus, espiritualmente falando. Não sem as angústias. Tiago, né, tinha suas dúvidas, dizendo que eles não estavam falando de Jesus, estavam só atendendo o corpo com sopa, com comida, com remédio. E do debate que nasceu ali, abriram um espaço a mais na Casa do Caminho, para onde as pessoas podiam ouvir as histórias do Cristo, nessa tradição oral, direto dos discípulos que estavam ali trabalhando. Houveram situações que são contadas nas histórias espíritas, desses livros espíritas citados, que de repente alguém batia a porta, Pedro, quando viu, era um dos algozes de Jesus. E ele ficou muito perturbado, com muita raiva, e não quis abrir a porta. Não quis atender. Bem humano. Jesus aparece, saindo como sendo uma luz da parede, e diz a Pedro, para atendê-lo. Ele diz: Senhor, tu não lembras o mal que ele nos fez e te fez? E Pedro vai relembrando esses lamentos já dados. Não são os sãos que precisam de médicos, são os doentes. Então as pessoas que estão mais perturbadas são os que merecem mais nosso carinho,
Quando não, a gente mesmo está perturbado. E vai buscando equilíbrio na medida que a gente, em contato com o outro, vai estabelecer uma relação de equilíbrio, de melhoria, de mansidão, de paz, de amar as pessoas, muito embora cada uma delas, cada um de nós, tenhamos nossos defeitos todos. Uma longa jornada a trilhar. Que a gente aprenda nas polaridades que o mundo vive, que a única polaridade possível na matéria conhecida é a energia sexual masculina e a energia sexual feminina, que Jung estudou no Ânima e no Animus, e nós entendemos na doutrina espírita, que são polaridades que este espírito se utiliza ao longo dos séculos, das encarnações, para evoluir de forma completa, buscando a razão e a emoção nas suas plenitudes. Ora, a vida de João, a vida de Judas, Judas Iscariote, o tesoureiro do grupo que tirou a própria vida. E por milênios, por séculos, a sociedade transformou esse Judas traidor em festas horrorosas, que se batia nesse Judas. Esse espírito sofreu muito quando percebeu o que fez, mas sempre mereceu o carinho e o amparo do Cristo. Ele conta essa história para Humberto de Campos, num livro do Chico Xavier, Contos dessa da Outra Vida. E, nesse relato, Humberto de Campos diz que aquele espírito que se mostrava tranquilo, contou sua história de sofrimento, as difíceis reencarnações posterior ao seu suicídio, não dando certo. E séculos depois ele acaba unhado, sofrendo ainda, se punindo. Vem um espírito de luz que se aproxima, ele sente um bem-estar. E ela, a voz, começa a conversar com ele, dizendo que Jesus o amava, que ele tinha que se perdoar e seguir em frente, porque havia muita vida a ser seguida. Ele, portanto, vai melhorando, mas curioso em saber de quem era aquela voz, pergunta, mas quem é você? Ele então se apresenta melhor e diz, eu sou Maria, a mãe de Jesus. E essa reencarnação programada para ele nasce no corpo de uma menina, Joana d'Arc, prevista por médiuns druidas como Merlin, muitos séculos antes, que uma jovem mulher seria a salvadora da região. Foi traída, foi penalizada. Um de seus algozes, Carlos VII, entrou no seu coração, nesse sentido de ela sentir o que é o peso da traição. Foi morta na fogueira. Mas renasce luz. Leon Denis, alguns séculos depois, escrevendo um livro sobre Joana d'Arc, médium, vai dizer que ela, no mundo espiritual, amparava um senhor que tinha uma vida simples, até um pouco medíocre, muito doente. E ela, em espírito, amparando ele. Ele era a reencarnação de Carlos VII. E ela dizia a ele, de todos os que me fizeram mal, você foi o mais difícil de eu conseguir perdoar. E como ela faz isso? Ajudando. Como se fosse um protetor, um anjo da guarda. De quando em quando está com ele, inspirando ele a seguir em frente, a vencer as lutas, as dificuldades, as próprias doenças que sofria. Então, meus amigos, nós queremos dizer que do avanço todo dos conhecimentos que são possíveis, que somos capazes, enquanto humanidade, de fazer, os mais importantes, nós queremos selecionar, são aqueles relacionados à figura de Jesus. Para que a gente possa, de uma vez por todas, já passada a hora, não interpretar, fazer um Jesus à nossa maneira. Jesus lidava com todos, especialmente com os mais simples. Com os doentes mentais, os enlouquecidos, os desvairados. Todos aqueles que a sociedade ainda hoje costuma tentar expurgar, era a predileção desse treino de amor que ele fazia os discípulos e todos os seguidores a passarem por isso. Então, essa luz, essa iluminação que a gente recebe quando vai entendendo que nós evoluímos quando nos doamos ao outro, não quando doamos algo ao outro. A caridade que falava Kardec é exatamente este espírito dos discípulos, de
de doarem-se aos outros, de amarem os inimigos, os algozes, como Jesus havia pedido a eles, como Jesus havia exemplificado a eles, e como todos eles buscaram exemplificar durante as suas vidas. Então, se sou eu, se é você, cada um de nós, somos discípulos do Cristo porque somos cristãos. E como espíritas entendemos este universo ampliado pelas obras espíritas infinito, a grandeza de Deus, nosso Pai, nossa Mãe, nossa força criadora, nós temos total condição de nos reaproximarmos com essa ideia benfazeja da caridade, com essa ideia de nós evoluirmos. A evolução é individual, é de cada um. E a gente evolui em contato com o outro, com o coletivo. Percebam a grandeza disso. Se eu estou no meio de um grupo, o grupo todo está errando, eu não evoluo como eles. Cada um evolui pelos seus méritos, pelos seus esforços que empreende para domar suas más inclinações. As biografias dos grandes cristãos foram todas recheadas de maledicências, de perseguições, de injustiças. Não queremos imaginar que aquele que resolve trabalhar para o Cristo, mergulhar de corpo e alma, não vai sofrer injunções, não vai sofrer maledicências, pré-julgamentos. A grandeza disso está em nunca devolver o mal com o mal, mas sempre reagir ao mal com a vibração do bem, como fazia Chico Xavier, como fazia Francisco de Assis, como faziam os discípulos todos, depois que aprenderam e tornaram prática a ideia de amar no dia a dia, e que todos nós aprendemos com o Mestre Jesus. Era essa simplicidade que nós queríamos deixar a todos, e o convite para que todos possam mergulhar nas causas sociais, nas causas que mudam o planeta, nas pessoas que têm nome, nas crianças que têm nome, têm necessidades que são urgentes e são para agora. E como Jesus diria, vem hoje, porque amanhã poderá ser tarde. Muita paz, muito amor, muito afeto.